Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia da Educação do Unisalesiano. Sou a professora Maris Vendrame, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Unisalesiano. Nessa noite, temos a honra de receber conosco o palestrante Pedro Furquim, um profissional de marketing e comunicação. O Pedro, ele foi premiado por 2 vezes com o Marketing Best pela Fundação Getúlio Vargas. Ele apresentou trabalho de sua autoria em diversas instituições de ensino superior, com destaque especial para palestras proferidas na Fundação Getúlio Vargas e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, entre outras. Além de participar de diversos congressos, palestras, simpósios na Colômbia, no Uruguai, no México, na Argentina, na Holanda. Ele é palestrante de 5 congressos também, e ele é coordenador temático do congresso da FENABRAVE. Ele é palestrante do congresso da Sobens, que é a Associação Brasileira de Concessionária da Mercedes-Benz. Ele também é palestrante de congressos da ABLA, que é a Associação Brasileira de Locação de Automóveis, e também palestrante da ABAC, Associação Brasileira dos Administradores de Consórcio. A sua empresa de consultoria, há 25 anos, notabilizou várias ações de endomarketing, de programas de treinamento criados para clientes como o Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Seguradora, CNA Idiomas, Embeleze, a Espaço Laser, a Honda, a Hyundai, a Iveco, John Deere, a Magalu, Massey Ferguson, Odonto Company, Pirelli, a Rodobens, Volkswagen e tantas outras empresas. O Pedro hoje ele vai discorrer para nós, professores, acadêmicos, profissionais, sobre os impactos da tecnologia no treinamento empresarial. Pedro, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Muito obrigado, professora Maris. É sempre um prazer participar dos eventos do Salesiano. O Salesiano está no meu coração. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de contar para você, para os seus alunos e para toda essa comunidade do Salesiano, que a minha primeira palestra há aproximadamente 30 anos foi feita no Salesiano, em Lins, né? E de lá eu comecei uma carreira e eu tenho a felicidade de levar a minha mensagem, de levar um pouco desse meu aprendizado para empresas hoje de todo o Brasil, mas foi no interior do Salesiano que eu descobri que eu gostava de falar em público. Eu senti ali que eu conseguiria vencer aquele desafio. Porque, enfrentados os desafios iniciais, obviamente eu tive que fazer um curso de oratória, obviamente eu tive que aprimorar as técnicas, né? E hoje eu confesso que participar de um evento desse é uma grande honra para mim. Um evento internacional, um evento que chega a mais de 130 países. A presença do Salesiano é uma coisa fabulosa, é uma coisa que encanta todos aqueles que se aproximam dessa instituição de ensino tão magnífica e tão amada por tanta gente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vim conversar com vocês sobre um segmento onde eu atuo diariamente, que é o treinamento empresarial. A tecnologia, ela mudou tudo. Ela mudou a forma como nós nos relacionamos com os nossos amigos, com os nossos filhos. Ela mudou a forma como a gente faz compras no supermercado. Ela mudou a forma como a gente pesquisa tudo aquilo que deseja saber. E, obviamente, ela mudou também o universo do treinamento empresarial.
quando eu falo de treinamento empresarial, as pessoas tendem a já imaginar aquele treinamento da alta performance, das gerências, das diretorias. Não, eu falo de todas as instâncias de treinamento existentes numa empresa. Tão importante para a performance da empresa quanto o diretor que a comanda é a performance da pessoa que faz a primeira interface, a pessoa que dá o primeiro sorriso, a pessoa que dá o atendimento de balcão. E não adianta nada, por exemplo, eu ir até uma unidade do Salesiano, receber um lindo sorriso de alguém que me recepciona e depois encontrar numa sala de aula uma pessoa infeliz, uma pessoa apática, uma pessoa que me trate de forma desagradável, porque isso comprometerá seguramente a impressão que eu tenho a respeito da instituição. Então, eu quero contextualizar o treinamento no universo das empresas. Para surpresa de muitos que nos ouvem e nos assistem agora, ainda o treinamento é algo não prestigiado pelo empresariado. Nós temos uma experiência aqui no Brasil de um empresariado que dá muita importância para instalações, equipamentos, tudo que se referir ao prédio, tudo que se referir à parte estrutural, tudo que se referir a mobiliário, receberá um investimento pesado. Porém, na hora de qualificar pessoas, isso é feito com restos de recursos e com restos de tempo. É regra geral? Não. Tem empresas que privilegiam o treinamento, que priorizam o treinamento, mas eu asseguro que elas não passam de 5% do universo. 95% das empresas olham para o treinamento como mal necessário, como despesa, e não olham o treinamento como investimento, porque ele é verdadeiramente um investimento que se traduz na satisfação do cliente, que é quem mantém a empresa de portas abertas, é quem mantém a empresa funcionando. Então, as empresas, de um modo geral, elas precisam olhar para o treinamento com novos ares. Elas precisam olhar para o treinamento como aquele que vem qualificar as pessoas, que cuidarão das outras pessoas mais importantes para a empresa, que são os seus clientes, aqueles que pagam todas as contas. Não é? Nesse universo, né, eu vou tentar contar a história do treinamento no APDP. Nós temos o ACDC, o antes de Cristo e o depois de Cristo. O AC/DC, não é? Mas eu vou falar do antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, as empresas privilegiavam o treinamento presencial. Eu saía viajando pelo Brasil, pela América do Sul, fazendo palestras para grupos de 40, 50, 60 pessoas, às vezes 200 pessoas numa única sala. E eu tinha a felicidade de reunir esses grupos e levar para esses grupos técnicas, práticas, ideias dinâmicas, criar situações de simulação de atendimento, simulações reais, falar sobre técnicas de vendas, de convencimento, e isso era muito gostoso. E, às vezes, uma empresa, por exemplo, como a Honda, que eu respeito muito, que tem uma filosofia linda, japonesa, baseada nos ensinamentos orientais, que coloca o treinamento como uma prioridade, que qualifica as pessoas para oferecer sempre um atendimento de primeiríssima qualidade,
ela me contratava para fazer 50, 60 palestras anuais pelo Brasil. Às vezes, vinha a Caixa Econômica Federal e contratava outras 50, 60, que eu muitas vezes não conseguia entregar em um ano. Então, eu saía intercalando viagens entre Honda, Caixa Econômica Federal, ia para auditórios magníficos, pegando fogo, aquele clima adorável, passava 2, 3 horas, trabalhava de manhã, eventualmente o treinamento começava às 9 e terminava às 12. Almoçava com o pessoal daquela regional, à tarde pegava o avião e ia dormir em outra cidade. De forma que, às vezes, eu acordava e eu dizia assim, onde é que eu estou? Onde é que eu estou amanhecendo hoje? Porque eu amanheci em Teresina, eu amanheci em Porto Alegre, eu amanhecia em Jundiaí, eu amanheci em Ribeirão Preto, eu amanhecia em Umuarama, no Paraná, e a minha vida era esse movimento frequente. Eu adoro essa vida. Eu conheci o Brasil inteiro e muitas cidades eu tive a oportunidade de ir várias vezes. Eu fui para uma ilha no meio do Rio Amazonas chamada Tefé. Tefé. Dar treinamento para o time da concessionária Honda local. Só se chega de barco ou de avião. Eu recebia pessoas que vinham me abraçar, professora, e diziam o seguinte: olha, eu andei 3 dias de barco para participar do treinamento e aquilo me enchia o coração de alegria. O fato de você se sentir útil para o teu próximo, o fato de você sentir no teu coração que alguém se sacrificou muito para participar daquela atividade. Então, eu me empenhava para entregar o máximo e gostava daquela vida. Um belo dia, vem a Covid. E aí eu acho que você consegue imaginar o que aconteceu com a minha atividade. Então, ela foi desmoronada, ela desapareceu. Não pode mais reunir pessoas em hotel, não pode viajar de avião, não pode colocar pessoas dentro de um mesmo ambiente expostas à mesma mecânica de respiração, porque a gente corria o risco de se contaminar. E aquilo era minha grande fonte de renda, minha grande fonte de receita, e eu me vi de uma hora para outra sem trabalho. Os contratos foram suspensos, as empresas foram extremamente generosas e cordiais e amigas, preservaram todos os direitos que eu tinha, fizeram acordos magníficos, mas a tristeza que me deu foi não poder mais conviver com aquele cotidiano. A minha decisão, mais do que rapidamente, foi partir para um projeto de EAD, de educação à distância. E olha como Deus existe e olha como Deus está presente a todo tempo. Um pouco antes da pandemia, talvez 1 ano e meio, não precisamente, mas algo em torno de um ano e meio, eu fui chamado pela Unicesumar de Maringá. A Unicesumar me pediu para fazer um treinamento à distância pelos seus canais, porque ela era já uma importante instituição de educação à distância. Ela me pediu para fazer o treinamento comercial dos seus polos de educação por educação à distância, ou seja, eu estava sendo treinado para a pandemia sem que soubesse. E ali eu pude frequentar a cultura do EAD. Ali eu comecei a descobrir coisas fantásticas. O conteúdo de uma aula de 1 hora, com toda a dispersão de uma aula presencial, se dá muito bem em 15 minutos. Eu aprendi recursos. Eu aprendi que o ser humano tem uma tolerância para uma atividade presencial mais elástica do que para uma atividade à distância. Eu lembro a coitada da minha filha na faculdade, quando a pandemia veio,
assistindo aulas de 2 horas com intervalo de 15 minutos, com mais 2 horas depois, e aquilo equivale à tortura. Aquilo não tem validade nenhuma, mas eu vim aprender isso depois da minha convivência com a Unicesumar, onde eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho e recebi das mãos de Deus a oportunidade de passar por um treinamento de EAD único, uma oportunidade fantástica. E acompanho até hoje as atividades da Unicesumar, presto serviços para eles. Eles se associaram à Uniaselv e, para minha felicidade e também, eu diria, para a alegria do meu currículo, eles se transformaram na maior instituição de ensino à distância do Brasil, porque unidas, eles têm 2.400 polos de educação à distância no país, e isso fez com que se transformassem numa liderança inquestionável. Como isso havia acontecido, eu me motivei mais rápido. Então, o que eu fiz? Eu burlei toda aquela paura da viagem, eu e minha esposa, com máscara, álcool gel, fomos para São Paulo, entramos numa loja pela garagem e compramos todos os equipamentos que precisávamos para criar uma produtora de vídeo. Uma lição que eu quero compartilhar com os nossos colegas que estão aqui nos assistindo. Na hora da crise, seja rápido. Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. Não adianta, na hora da crise, a gente olhar para ela e ficar paralisado. A crise é algo que deve nos mobilizar. Ela deve nos fazer correr ainda mais. Acho que todos já viram aquela ilustração, diante da crise, tira o S e crie, e faça um novo. Eu não posso mais trabalhar presencialmente, eu vou trabalhar à distância, eu vou trabalhar por vídeo. E aí, eu vou para o DP, né? O depois da pandemia. Eu vou começar a contar para vocês como é que foi esse processo. Nós tivemos que consertar o avião em pleno voo e com pouco combustível, porque o dinheiro vai acabando. A gente tinha um ritmo de faturamento que desapareceu. Nós não desonramos os nossos acordos com os nossos colaboradores. Então, foi absolutamente necessário ser rápido e eu, graças a Deus, sou um bom vendedor. Eu saí oferecendo universidades corporativas para redes de franquias. O nome, eu admito, é um tanto quanto pomposo, universidade corporativa, mas eram módulos de treinamento que antes eram contratados em atividade presencial e que agora eu não podia mais fazer. Então, eu encapsulei aquilo de universidade corporativa, eu dei vida. E aí eu agradeço muito aos professores do ensino fundamental, aqueles professores que me ensinaram o bom português, aqueles professores que me permitiram escrever bem, porque no ensino em vídeo é ideal desenvolver o roteiro. A gente precisa desenvolver o roteiro, a gente precisa escrever para o cliente aquilo que será dito. E aí eu aprendi a escrever roteiro rapidamente, desenvolvia 12 roteiros, 12 módulos, 12 videoaulas. Eu entendi que precisava desenvolver também as provinhas de compreensão. Terminava a videoaula, tinha que ter a avaliação. E eu que nunca me preocupei, porque eu não sou professor. Eu sou chamado de professor. Ô, professor, vem cá, mas professora é você. Professor é você. Eu não sou professor, eu sou um treinador de equipes profissionais. É isso que eu faço há muito tempo. E eles têm por hábito, professor, mestre, mas não sou professor. Eu tive que aprender a fazer prova. Eu tive que aprender a fazer as questões de prova. E nessa hora, graças a Deus, a gente vai encontrando as pessoas certas para ajudar. Ótimo. Constituí a minha equipe,
Comprei um teleprompter daqueles, igual que a Globo tem, que o William Bonner lê as notícias, porque tem gente que acha que o William Bonner decora as notícias do Jornal Nacional, mas não, elas estão passando numa letra amarela, confortável, gostosa de ler. Comprei câmeras de primeiríssima qualidade, iluminação profissional e, para nossa felicidade, professora, para nossa felicidade, nós conseguimos desenvolver, até hoje, em menos de 3 anos, 11 universidades corporativas para clientes diferentes, com muito sucesso, graças a Deus. Então, nós fizemos primeiro da Espaço Laser, que é uma rede de clínicas de depilação. Imagina que eu tive que aprender depilação, porque quando não aprende, não ensina. Então, eu tive que aprender muito sobre depilação. Hoje eu consigo discutir depilação em alto nível. Nós fizemos para administradoras de consórcios, que é um produto que fora do Brasil não se conhece muito, mas é um produto financeiro que no Brasil é um grande sucesso. A gente fez para a Demicon de Curitiba, para a Unifisa de São Paulo, para a Bancorbras de Brasília. Nós criamos a Universidade Corporativa de um palestrante que estará com vocês nesse evento, o Gilles Lohan Greenberg, que também fará palestra. Nós criamos a Unioil, a Universidade Corporativa da ActOil, que é presidida pelo Gilles. E foi uma ferramenta de extrema importância e muito bem usada pela ActOil. Nós criamos para uma rede de franquias chamada Parça Serviços Financeiros, para uma empresa chamada Via Certa Cursos Profissionalizantes, para uma rede de radiologia odontológica, DVI, radiologia odontológica, mais de 80 franquias, entre outras redes, que nós tivemos a oportunidade de criar universidades corporativas que foram extremamente bem recebidas. E aí, nós criamos um modelo que ficou muito gostoso. Videoaulas de no máximo 12 minutos. Por quê? Nós aprendemos que é a tolerância máxima das pessoas. Elas toleram assistir um vídeo muito gostoso, bem-humorado, interessante, cheio de conteúdo, quando tem no máximo 12 minutos. Nós percebíamos que depois de 12 minutos caía assustadoramente o desejo de assistir e, pior que isso, muita gente abandonava. Ao final de cada videoaula, um teste de compreensão com 5 perguntas valendo 2 pontos. Porém, as 5 perguntas eram de múltipla escolha. E tinha 3 alternativas. Nós aprendemos a fazer aquela avaliação de compreensão de forma que não dificultasse demais a vida do aluno, porém, quem não assistiu à aula não conseguia responder. E se não tirasse nota 8, se não acertasse 4 de 5, não ia para a próxima aula. Ou seja, sem tirar a nota 8, nada feito. Ficava estacionado e não evoluía na programação de aulas. E isso fazia com que o profissional que tentasse não assistir desistisse, porque seria impossível. Detalhe, no começo nós descobrimos que eles colavam uns dos outros. Isso nunca existiu, né, professora? Isso é uma coisa inédita na vida da educação mundial. Mas os nossos colavam uns dos outros. Então, nós começamos a fazer uma randomização de forma que as provas e a sequência das alternativas não se repetissem. As perguntas eram randômicas, ou seja, a sua prova nunca seria igual à minha. E aí ficou impossível colar, consequentemente ficou
muito mais interessante, porque daí tinha que assistir. Era mais fácil assistir, né? E começou a pegar fogo, literalmente. Por quê? As empresas, quando elas se interessam por algo, elas começam a ficar criativas. E aí, um cliente nosso, ele que teve a ideia, e nós multiplicamos para as outras universidades corporativas. Eles começaram a fazer competições entre equipes. Então, por exemplo, a equipe que tiver a melhor média ou conseguir 10 em todas as alternativas, ganhará um determinado brinde, a caneca da universidade corporativa. E eles começaram a investir em brindes de recompensa, mas não só isso. Teve muitas outras situações de recompensa. Agora, qual foi o desafio principal a todo momento? Nós descobrimos que é impossível substituir o presencial. É muito difícil. O calor humano, o olho no olho, o toque, as boas-vindas, a convivência, a intimidade, é muito difícil substituir isso. Porém, nós descobrimos que o digital de boa qualidade também ensina. Ele agrada, ele é gostoso, ele pode ser divertido. E ele tem uma vantagem: a pessoa não precisa se locomover. A pessoa não precisa sair de onde ela está. Ela não precisa de mais uma refeição porque teve que ir a um determinado local. Ela não tem a despesa da locomoção e ela faz a aula a hora que quer. E aí, esse negócio de fazer a aula a hora que quer acabou se transformando no grande diferencial. Por quê? Porque nós temos organismos diferentes. Eu tenho colaboradores que funcionam muito melhor depois de 10 da noite, quando todo mundo foi dormir. Eu, 10 da noite, eu já estou dormindo. Eu durmo muito cedo, porque eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, segundo minha filha, com um humor irritante, insuportável. Eu acordo feliz da vida às 5 horas da manhã e quem estiver perto de mim vai falar: ai, desacelera, pelo amor de Deus, calma, me deixa tomar café. Aqui em casa tem essa piada. Nossa, papai acorda que parece que vai quebrar tudo, porque de fato eu acordo muito entusiasmado, né? Mas cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de se relacionar com as coisas. Nós somos assim, todos nós somos assim, né? E aí a gente descobriu que isso era muito relevante para os alunos. Alguns gostavam de assistir meia-noite, então quando a gente chegava nas avaliações do dia seguinte, a gente via as divergências de horário. Uma grande concentração daqueles que chegavam às 7h30, o expediente ia começar às 8h, e assistiam no computador da empresa, um montão de gente assistindo no celular ao longo do dia, espalhado, e um montão de gente que assistia de madrugada. Ótimo, o importante é que estava funcionando. E uma coisa que a gente não deixou de fazer em nenhum momento, e isso é muito importante, é avaliar satisfação. Aliás, professora, acredito eu, as instituições de ensino deveriam ter um compromisso com a avaliação da satisfação dos alunos, com os seus professores, com as instalações da escola. Pode ser ufanismo, pode ser algo distante da realidade, porém, eu olho muito para o aluno como cliente. Eu acho que o aluno deveria manifestar sua satisfação ou insatisfação em relação aos mais variados temas e não existir, entre aspas, um empurródromo, né? Olha, esse é o conteúdo que eu tenho para te oferecer em troca daquilo que você me paga. Eu acho que as instituições de ensino elas deveriam se preocupar com isso. Uma outra coisa interessante que a gente percebeu e que é possível é que a tecnologia ela está aos poucos
melhorando e migrando para que exista a sensação do presencial no online. Pode perceber o seguinte, a cada edição os nossos equipamentos melhoram. Eu estou vendo perfeitamente a sua expressão. Da mesma forma como eu não consigo disfarçar a minha alegria de estar aqui fazendo, né, esse trabalho, participando dessa atividade junto com vocês. É possível ver a minha expressão, só que isso melhora a cada dia. Quem poderia imaginar que nós teríamos câmeras tão potentes nos nossos notebooks, que a gente teria câmeras tão potentes nos nossos celulares, que a gente viesse tão rapidamente a ser uma emissora de TV cada um. Nós temos hoje autonomia em produção de vídeo, a gente consegue produzir coisas muito interessantes e, diga-se, algo extremamente importante, muitos adolescentes no interior dos seus quartos construíram fortunas. A gente conhece hoje exemplos memoráveis de influencers que tinham unicamente um celular e produziram rios de dinheiro, produziram faturamento que empresas estruturadas com funcionários e folha de pagamento não conseguem produzir. Agora estão chegando novidades fantásticas. Esses dias eu vi em teste num cliente um equipamento onde, imagine o seguinte, nós 4 aqui do Rio de Janeiro sentamos diante de uma tela que é bem comprida, bem maior que uma TV convencional, ou a soma de telas, 2 ou 3 telas de TV. E do lado de lá, em Nova York, em Boston, em Tóquio, no Rio de Janeiro, do outro lado do Brasil, em Recife, não importa, tem mais 4 colegas de uma outra unidade sentados frente a frente conosco. Eu te juro, não existe diferença. A sensação é de estarmos frente a frente. Eu consigo ver detalhes assustadores do tecido da sua blusa. Eu consigo ter a sensação da sua presença. Eu consigo perceber o ritmo da sua respiração. O áudio é tão perfeito e o vídeo é tão perfeito que eu fiquei impressionado. Então, é um conjunto de telas que ficam diante de uma mesa de reunião. Imagine uma mesa de reunião ovalada, cortada ao meio. E tem tela para cá. E do lado de lá, eu estou vendo um móvel de proporções semelhantes. Olha que coisa caprichosa. E eu consigo ver o meu CEO, o meu presidente do outro lado do mundo, e a gente conversa com sensação de presença. Eu tenho notícia que já existe um sistema de projeção em LED que vai permitir, imagine o seguinte, um auditório do tamanho do auditório do Salesiano em Lins, imagine, só para a gente criar abstração, né? Um auditório onde a gente vai ter ali o professor Cortella fazendo uma palestra numa sala, porém em Florianópolis. E ele vai estar fazendo essa palestra e a gente vai ter a sensação da presença do professor Cortella em Lins. Porque ele vai estar passando ali, andando por uma tela de LED, o custo dessas telas de LED vão cair assustadoramente, e a gente vai ter a impressão de que o professor Cortella está ali no nosso palco. Nós vamos ter um áudio perfeito e nós não vamos ver só meio corpo, né? A gente vai poder ver aquela grandiosidade que é o Cortella, né? Aquele fofo, aquele cara bacana de abraçar, que é um professor que todos nós admiramos, um cara que fala de filosofia e encanta a todos nós. Então, quando eu olho para o AT, quando eu olho para o antes da pandemia, eu sinto hoje menos saudade.
Eu fiquei durante muito tempo saudoso, e por que não dizer, eu fiquei triste, professora, porque eu sentia saudade do calor do público. O aplauso é gostoso, o aplauso é recompensador. A gente vive do reconhecimento, sim, né? A minha mulher, de vez em quando, vou te contar uma particularidade para todos que nos assistem. Às vezes eu falo assim, puxa, parece que você não gostou do presente. Ela fala, é verdade, eu esqueci de desmaiar. Por quê? Porque a gente gosta que as pessoas gostem demais, não é isso? Você não gosta quando um aluno fala, professora, obrigado, tua dedicação foi tão importante esse ano, eu aprendi tanto com você, eu nunca mais vou te esquecer durante toda a minha vida. Você quer coisa mais gostosa que isso, né? Você recebeu o reconhecimento do público, aquela fila para tirar foto, eu chegava cheio de batom, assim, os meus paletós, eles vinham com, porque eu abraço, eu beijo, vem aquelas pessoas no final dar os beijos e tal, e a pandemia matou isso. Então, eu confesso, sim, eu senti muita saudade. Porém, muito importante, hoje, eu também interajo. Hoje, eu recebo mensagens por WhatsApp. Hoje, eu tenho um chat para interagir. As pessoas mandam mensagens de carinho. Professor, estive com você no Paraná, lembra, em 2000? Eu não lembro, mas eu até digo, não, eu lembro. Porque a vida de quem faz o que eu faço é desumana, né? Do ponto de vista de memória, é impossível guardar todos os rostos, todos os nomes, mas o carinho do público é muito grande. E eu quero concluir essa primeira etapa do nosso bate-papo contando uma história, né? Muito legal. Um dia eu estava em Congonhas, no aeroporto, notebook no colo, respondendo e-mail, correndo, porque meu voo seria chamado. De repente, para diante de mim um sujeito bem grande, aqueles traços alemães, né, lá do sul do Brasil, e ele diz o seguinte: Furquinho, posso te interromper um minuto? Puxa, larguei tudo que eu estava fazendo, fiquei de pé. Ele falou: olha, eu sei que é difícil lembrar, mas eu estive com você num evento em Esteio, no Rio Grande do Sul, num treinamento da Mercedes-Benz. E eu acho que você se recorda de uma história que você contou das dificuldades de relacionamento que você teve com o seu filho mais velho, porque você admitia que foi um pai incompetente, como todo primeiro pai de primeira viagem, que você criticava muito o teu filho e que pela via do elogio você conseguiu consertar o seu relacionamento com ele. E que ele se transformou num cara sensacional, que hoje é teu amigo, um profissional, admirado, um parceiro de vida, né? Eu falei, claro que lembro, porque toda história que é verdadeira, que sai do coração, ela impacta as pessoas. Quando a gente conta alguém que não vive, quando a gente conta para alguém alguma coisa que a gente não viveu, aquilo não tem muito significado. Mas quando você viveu a história, ela ganha outros contornos. E aí, ele, de forma emocionada, imagina um homem de quase 2 metros de altura, ele fala: olha, eu vim te dar um abraço e te agradecer porque você salvou meu relacionamento com o meu filho. Eu tinha um filho, eu estava completamente afastado dele, eu estava jogando meus filhos no colo das piores coisas do mundo, e quando você me contou aquilo, eu decidi que seria um novo pai. Foram 5 minutos num treinamento, no encerramento de um treinamento, onde eu falava da importância da convivência familiar, mas eu falava principalmente do elogio como ferramenta mágica de transformação de pessoas.
e ele levou aquilo para a vida, levou aquilo para casa, ele elogiou o seu filho a partir daquele dia, ele consertou o relacionamento e veio me dar um abraço. Por que eu contei isso? Porque eu sei que nós estamos sendo assistidos por muitos que se dedicam ao ensino, por muitos que se dedicam à sala de aula, né? E eu gostaria de dar uma mensagem de renovação para vocês. Por mais que a gente olhe para aquele trabalho, às vezes, até com um certo desdém, ai, meu Deus, lá vou eu de novo, lá vou eu para minha aula, lá vou eu enfrentar aqueles moleques, lá vou eu enfrentar aquelas pessoas, aqueles adultos, aqueles adolescentes, não importa. Nós temos uma missão maravilhosa. Nós somos transformadores de vida e é desejável que nós também sejamos exemplares. Quanto mais a gente espelhar nas pessoas coisas boas, coisas positivas, quanto mais, independentemente da matéria ou do conteúdo que a gente leve, pode ser numa videoaula de 12 minutos, quando a gente leva uma boa história, um bom exemplo, algo que toque o coração das pessoas, mais nós seremos recompensados sob todos os aspectos. Eu acredito que essa vida é pura troca. Essa vida é algo que, se houver troca, se eu entregar algo para o outro, eu vou receber algo em troca. Então, muito cuidado com aquilo que eu entrego. Por isso, eu espero sempre entregar o melhor de mim para as pessoas. Então, eu agradeço demais por essa oportunidade. Bati meu tempo contadinho, estou na minha meta, né? Estou respeitando os 40 minutos. E eu abro um espaço para um bate-papo nosso, porque eu quero aproveitar também essa oportunidade tão agradável de conviver com você, que me traz o salesiano, né, de forma muito viva, muito presente para essa gravação. Olha, Pedro, obrigada. Foi um prazer mesmo ouvir você. E claro, né, acho que a gente pode assim, refletir algumas perguntas que eu acho que vem sendo transmitida pela sua palestra, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. As plataformas, por exemplo, de educação à distância, você considera elas amigáveis? Né? Você acha realmente que facilita a vida dos alunos? Maravilhosa pergunta, maravilhosa pergunta. Olha, eu vou te contar, é o seguinte, nós temos uma plataforma mestre chamada Moodle, ela é espetacular, ela é fantástica. Com um parceiro de tecnologia, nós melhoramos a Moodle para que ela se tornasse mais agradável, mais amigável, para que ela desse informações que incentivassem o aluno. Vou te dar um exemplo. Na plataforma que eu e esse meu parceiro de tecnologia criamos, e durou muito tempo, demorou, foi complicado. O que nós fizemos? Nós criamos as medalhas de incentivo para nos referirmos ao mérito dos alunos. Olha, quem está em dia está lá no ranking com uma medalhinha ouro. Está em dia e está com notas boas. Quem está com conteúdo incompleto, atrasado com as aulas, tem medalha prata se tiver boas notas nas aulas que já fez. Então, nós criamos algumas coisas que a Moodle não tinha. Interessante. E fomos, aos poucos, implementando. Uma outra coisa que a gente descobriu é que não tinha, hoje tem, mas não tinha naquela época, espaço para relatórios. Então, imagine você o seguinte, eu faço uma universidade corporativa para 60 franquias. Eu tenho que permitir ao franqueado que entre com login e senha e veja o desempenho dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Então, a gente foi criando toda essa estrutura de relatórios, a gente foi caprichando na plataforma, né, de forma que algumas regras beneficiassem o aprendizado. Hoje, as plataformas estão sensacionais, elas melhoraram muito. Já são super amigáveis?
Em alguns casos, sim. Mas você sabe qual é o problema do cara de tecnologia, professor? Ele acha que nós entendemos de tecnologia que nem ele. Então, ele fala, não, qualquer pessoa vai entender isso aqui. E, às vezes, eu que sou burro velho, né, eu tenho alguma dificuldade de, mesmo bem informado, eu tenho dificuldade de me adaptar a algumas plataformas. Porém, as plataformas, sim, elas estão se tornando cada vez mais amigáveis. Eu vou te falar de Moodle, que é uma plataforma básica que funciona muito bem. Eu vou te falar de uma plataforma que eu vi recentemente chamada Engage. Escreve-se Engage, E-N-G-A-J-E. Engage. Quem tiver curiosidade, vai lá e conhece. São plataformas excelentes. Porém, nas minhas universidades corporativas, eu gosto sim de colocar aquela que eu venho desenvolvendo há muito tempo com esse meu parceiro de tecnologia. Muito bem. Ô Pedro, na sua opinião, você acredita que as empresas deveriam doar os seus conteúdos e permitir que os alunos, né, os utilizem com uma maior frequência? Qual a sua opinião sobre isso? Frequência é um dos maiores problemas que a gente enfrentou. Então é o seguinte, uma recomendação que eu faço para todos que criam conteúdo para educação à distância. Não deixem maratonar. É um hábito da nossa juventude maratonar e querer destruir conteúdo. Qual é o problema? Imagine o seguinte, eu faço 20 aulas de 10 minutos, isso dá 200 minutos. 200 minutos é difícil manter no cinema alguém para uma produção hollywoodiana. Imagine assistindo videoaula. Eu não posso deixar que a pessoa queira assistir 200 minutos de videoaula em sequência, sem parar. Só que os afoitos, você sabe que nós estamos convivendo com a geração mais ansiosa e fóbica do planeta Terra, né? As pessoas são desesperadas para fazer tudo já, agora, para devorar conteúdo, né? Nós estamos vivendo com essa geração, a gente convive com essa geração. Então, o que a gente faz? Na plataforma que nós desenvolvemos, nós fazemos assim. A aula é liberada às 8 horas da manhã. Você tem o dia inteiro para assistir, porém, você precisa assistir a aula, porque eu tenho como acompanhar se você assistiu. Depois, eu tenho que ver se você fez a sua avaliação de compreensão e se tirou nota 8. Obviamente, eu não vejo nada. É tudo automático. Porém, eu não libero outra aula na sequência. Eu libero essa aula somente às 8 horas da manhã do dia seguinte ou com intervalo dia sim, dia não, que é melhor para assimilação de conteúdo. Mas isso a gente apanhou muito para aprender. No começo, a gente deixava maratonar. Aí vinha a avaliação. A videoaula é cansativa. Não é isso, querido. Você tentou assistir tudo de uma vez. Então, não deixem maratonar, não permitam que maratonem. Dose o conteúdo. Vou liberar 10 minutos, 12 minutos hoje. Libero 10, 12 minutos na quarta-feira. Libero 10, 12 minutos na sexta-feira. Aula, segunda, quarta e sexta. Com provas de compreensão. Ah, eu tenho pressa de treinar? Ok. Todo dia, 8 horas da manhã, tem uma aula. Porém, não deixe acumular 10, 20 aulas para assistir de uma vez. Vamos acompanhar o envolvimento das pessoas com a dosagem de conteúdo. É bem mais inteligente. E funciona muito mais. A avaliação, ela vem muito melhor. Ô Pedro, na sua universidade corporativa, como que funciona o processo de avaliação? O processo de avaliação, ele funciona da seguinte forma. Eu faço o seguinte, eu nunca
No começo, eu fazia a avaliação. Aí, eu encontrei uma pessoa que tem conhecimento didático e eu pedi para essa pessoa que fizesse a avaliação não com base no roteiro, mas com base na própria aula. Então, a gente primeiro edita a videoaula, aí submete a essa professora como se ela estivesse sendo treinada. Ela assiste ao treinamento e, como ela tem conhecimento didático, ela faz uma avaliação de conteúdo baseada na experiência da aula. Então, sempre entre as questões, tem uma pegadinha leve, mas tem. A gente nunca abusa de informações que remetem a números, porque cá entre nós. Eu estou dando uma videoaula e falo, pessoal, a nossa empresa ela foi fundada em 1964, porém, foi em 1982 que o presidente o presidente da época decidiu que fosse criado tal coisa. Já em 1996, bom, daqui a pouco eu vou lá e pergunto de data. É exigir demais, né? Então, a gente pergunta aquilo que dá para lembrar, não vamos ser chatos de fazer o aluno ir lá rever conteúdo, nem de ficar que nem um maluco, tendo que fazer anotações desesperadas para tirar boa nota. Não, para nós é importante ter a certeza de que assistiu a aula. E aí, o bacana é que as empresas começaram a criar em cima, né? E aí elas perceberam que elas podiam tornar esse universo lúdico. Então, olha que interessante, um dos nossos clientes, ele começou a dizer o seguinte, a melhor média entre as filiais terá churrasco na sexta-feira. Olha que bacana, ele transformou aquilo numa coisa de recompensa, numa coisa lúdica. Tinha um dos nossos gestores de franquia que ele fazia o seguinte, olha, quando você estiver em dia com o teu conteúdo na universidade corporativa, você pode comer um lanche à noite na lanchonete ao lado da loja. Então, ele deixava bonificado o lanche para o funcionário que tivesse em dia com o conteúdo e com nota 8. Então, a loja dele era um brinco, porque todo mundo queria comer o lanche gratuito, para ir para casa ou para ir para a escola. Ele sabia da importância do valor desse sanduíche. Para ele, representava um investimento lá de 12, 14 reais, porém, ele mobilizava o aprendizado da equipe e virava uma coisa prazerosa. Então, nós tentamos sempre adequar a avaliação não ao punitivo, mas ao positivo. A gente busca sempre o positivo. Então, faz o seguinte, faz conta que eu sou sua aluna da sua universidade corporativa. Se eu assistir direitinho as videoaulas, acompanhar tudo o conteúdo, eu vou ser recompensada? Será recompensada. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já tenho clientes que é muito interessante, né, esse aspecto. Eu já tenho clientes que eles tomaram, assim, 2 decisões. A primeira decisão foi recompensar objetivamente, tá? Então, assim, o bônus depende da sua regularidade na universidade corporativa. Não somente da meta atingida. Então, a universidade corporativa, ela é critério qualitativo e o bônus é financeiro. E, às vezes, ele corresponde a 20% ou mais do salário do mês. Ou seja, eu recompenso quem gosta de aprender. Eu recompenso aquele que compreende que a gente tem que estar em dia, em sintonia com as coisas da empresa. Por quê? A gente está vivendo num mundo, né, onde a empresa começa o ano de um jeito e termina de outro. Você lembra que, assim, as mudanças levavam 10 anos, né?
Aliás, elas já levaram 100 anos em períodos que nós não vivemos. Nós não tivemos a oportunidade de viver naquela época em que as mudanças demoravam 100 anos. A gente viveu, quando eu digo a gente, eu não estou querendo te colocar na minha faixa etária, mas nós somos de uma geração em que as mudanças se davam em 10 anos. É fato isso. Agora, as mudanças estão acontecendo em um ano, né? Você pode ver o seguinte, hoje, às 14 horas, foi lançado o iPhone 15. A internet estava em polvorosa. O iPhone 14, que é um produto maravilhoso, que foi lançado em agosto, setembro do ano passado, hoje ficou velho e ultrapassado. Né? É nesse mundo que a gente está. Aí você fala assim, não, são pequenas alterações. Não, não, são profundas alterações tecnológicas. Coisa que envolveu muita ciência, coisa que envolveu muita pesquisa, coisa que envolveu milhões e milhões de dólares. Então, não é simples. A empresa começa o ano de um jeito e termina de outro. Eu tenho um cliente que é uma rede de óticas. E será a primeira rede de óticas do Brasil a lançar agora, já está em teste, um negócio chamado visagismo. Você vai enlouquecer quando você conhecer o tal do visagismo, porque eu sei que você foi numa ótica para experimentar seus óculos, que, aliás, estão muito bonitos. E não precisa mais. Você vai entrar no site da ótica, ou se você não tiver um bom equipamento, você vai até a ótica, porque lá todas as vendedoras terão tablets, elas vão registrar o seu rosto e vai haver um passeio de lentes selecionadas, de armações selecionadas para o seu estilo de rosto. Não é que vai pegar qualquer lente, qualquer armação, desculpa, e colocar no seu rosto. Por quê? Tem armação que não fica boa para você. O seu rosto, ele é mais longilíneo, então ele precisa de óculos que tem o formato aí do seu, que ele é mais horizontalizado. Não fica bem para você um óculos redondinho. O óculos redondinho, ele talvez não traga a harmonia que o teu rosto precisa. E o visagismo, ele foi criado para te dar alternativas inteligentes. E aí, quando você gostar, você fala, eu quero ver esse modelo. A moça vai lá e pega aquele modelo para colocar no teu rosto. Ou seja, o exercício vai ser desenvolvido todo por inteligência artificial. Nos Estados Unidos, nós já temos lojas de roupa estilo Zara, estilo C&A, que você entra numa cabine onde o teu corpo é registrado, ele é todo desenhado. É feito um registro das tuas medidas. E aí você clica aqui numa tela e você pede modelos de jeans com uma realidade absurda. E vai vestindo jeans ilustrado num corpo teu. É você, é teu rosto ali. Aí você fala, gostei desse, não gostei daquele, gostei desse, não gostei daquele. Daqui a pouco vem a moça do estoque trazendo tudo que você selecionou e que você deseja ver. Ou seja, você só vai ver aquilo que pré-gostou. É um mundo novo. De um ano para outro muda tudo. Isso foi apresentado há 2 anos na NRF, na maior feira de varejo do mundo, e já está em teste nos Estados Unidos. Então, nós estamos diante de um mundo transformado. A educação à distância ela veio para ficar. As recompensas serão cada vez maiores para as empresas. Eu tenho razões para acreditar que também para o universo acadêmico. E nós estamos aí vivendo um momento, é um privilégio. Ah, mas tem gente que está ficando louca. Ah, mas tem gente que fica o dia inteiro discutindo no Twitter.
Ah, mas tem gente que está maluca com o Facebook espalhando fake news. São consequências de toda a transformação. Quando o primeiro carro saiu, todo mundo enlouqueceu, concorda? Então, é o seguinte, vamos viver essa loucura com alegria. Esse é o convite que eu faço para vocês e agradeço imensamente pela oportunidade. Muito bem, Pedro. Quero parabenizar você, né? E agradecer também todo esse conhecimento compartilhado, a sua experiência. Deixar aqui para você o nosso muito obrigado em nome do Unisalesiano, em nome do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Dizer que a nossa Casa Salesiana está de portas abertas, né? E ficaremos felizes se poder ter você aqui conosco, né? Quando você passar por aqui. Então, Pedro, muito obrigada, tá? Em nome do Unisalesiano, por esse compartilhamento de conhecimento e experiência. Um abraço.